Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o quarto episódio do Expresso Sindimepa, entrevistando o professor doutor José Maria Bezerra. José Maria, eu queria que você comentasse um pouco a importância das quartas musicais no período da pandemia. Vamos lá. Quando nós demos início ao projeto, eu acho que era final, novembro para dezembro de 2018, se eu não me engano, ou 20, não sei. Nós fizemos algumas quartas presenciais e aí a pandemia apareceu e nos obrigou a deixar o espaço. Nós tivemos a ideia de transformar as quartas musicais, migrar para as lives, porque assim era aquele momento onde a live, todo mundo estava fazendo live e nós fomos juntos. Então, as quartas musicais que eram quinzenais no início, presenciais, elas foram tão bem aceitas pela sociedade de Belém, e não só de Belém, eu diria que paraense, que nós fomos obrigados a fazer semanalmente. Então, nessas lives, semanalmente, nós convidamos artistas de Santarém, Manaus, teve artista de Brasília tocando nas lives, e aí a gente viu a possibilidade de ter um alcance ao mesmo de fazer esse movimento cultural, mas também trazer artistas que nós não conseguiríamos trazer fisicamente para o espaço, né? Por questão de custo e tudo mais que sabemos, mas que poderiam estar conosco nas lives. Então, esses artistas de Manaus, Santarém, e teve um artista que fez de Palmas, inclusive, também uma quartas musicais. Então, a gente vê assim a importância da música, do projeto, né? E depois ele volta para o presencial, ainda durante aquele período assim de final de pandemia. Nós começamos a trazer o artista para cá, sem público, né? Ele fazia do espaço, ele vinha presencialmente, mas nós não tínhamos público. Porque aí também a gente mostrava para o público, olha, esse espaço que nós vamos voltar em breve, né? E é para cá que nós queremos que vocês venham. E então foi assim, é como se tivesse três momentos, né? O momento inicial, presencial, o momento remoto totalmente, que o artista fazia da sua casa. Eu dava todo o apoio assim, de produção antes, e a gente fazia a entrada meio que conectava junto, eu e o artista. E depois esse retorno e finalmente veio para o presencial. Então, eu acho que assim, é um projeto super importante, né, que ainda está... e a gente torce para que se mantenha, porque ele dá oportunidade. Eu próprio já vim aqui, em 2023 eu lancei o meu mais recente trabalho, que é um álbum de música instrumental, que eu lancei aqui, né? E durante o ano eu vim aqui com outro concerto que era parte desse trabalho instrumental, mas já mostrando alguma coisa do meu trabalho já com canções, e aí eu chamei duas cantoras para me acompanhar. Então eu acho super interessante que as quartas musicais ela meio que se renova, né? A ideia inicial era música instrumental, eu confesso que eu queria assim, porque a gente tinha acabado de perder os espaços que
faziam música instrumental, que era só informática, estava já terminando as suas... Cheguei a frequentar. Então aquela coisa da noite tinha acabado, já tinha ficado só nos sábados, né? Então, assim, onde tem música instrumental para a gente assistir, mas não essa música instrumental, e eu volto a falar essa música instrumental dos bares, né? Essa música instrumental de concerto, e onde eu não preciso esperar o final do ano ou final desse semestre, onde os nossos alunos e professores se reúnem para fazer. Maria, eu vou fazer uma pergunta. Você que é professor, doutor em música, e, portanto, da música de excelência, é uma pergunta para a gente esclarecer o grande público. Hoje vimos aí música de periferia, entre aspas, de gosto duvidoso, que explora o corpo feminino, por exemplo, e cantada, inclusive, por artistas já com nome consolidado, enfim. Eu pergunto, isto é de gosto duvidoso mesmo ou não? E aqui eu vou usar um exemplo de uma outra arte. Por exemplo, me lembro que os grafiteiros, quando começaram, eram os pichadores, que agrediam toda uma sociedade, borrando, como se dizia, emporcalhando os muros, enfim. Na verdade, isto evoluiu e se transformou numa arte muito respeitada hoje. Inclusive, os grafiteiros de hoje, esses artistas, são contratados para, inclusive, grafitar, né, grandes painéis pelo mundo afora. Ontem mesmo, aí no rádio, eu via uma entrevista com uma delas que dizia que tinha acabado de fazer um painel de 150 metros quadrados num edifício, né, na paredão do edifício e tal. Nas grandes cidades do mundo, a gente vê isso. Então, era algo que era reprovável no início e que hoje ainda tem aqueles que usam para agredir, né, sujar mesmo. Mas daí surgiu uma arte. Eu pergunto, essas músicas ditas de gosto duvidoso, que exploram negativamente no caso aqui do exemplo, o corpo feminino, enfim, cantadas inclusive por artistas mulheres de nomes já consolidados. É isso uma arte também? Como é que você interpreta isso? Eu vou entrar nessa seara até onde eu consiga. Eu não posso dizer que é ou não arte. O que eu penso é o seguinte, pensando como um professor de música, e aí eu tenho outros colegas que têm a pesquisa para essa música, tem pesquisadores para todos os tipos para todos os gêneros musicais, para o erudito, para o popular, para a música de tradição oral, né, onde a etnomusicologia ela trabalha muito bem, mas a etnomusicologia também ela vai atrás dessa música mais recente, que está na favela, na periferia, a periferia, quando a gente fala, é na periferia, porque não está no centro. Sim. Não está tocando e não estava tocando até pouco tempo atrás, nas principais rádios ou nos principais meios de comunicação. Mas hoje eles já tocam. E aí a gente precisa fazer um estudo assim, de por que eles estão tocando, né? Aonde eu posso comentar é assim, do quanto essa arte pode ser efêmera, né? E de quanto essa arte vai durar. Porque aí você precisa estar trabalhando com uma música onde tem um produtor, uma produção te cobrando para que você faça, e daqui a 2 meses, como ela é muito fácil de fazer e muito fácil de ser vista ou ouvida,
ela vai precisar ser renovada. E aí tem essa cobrança que às vezes te dá um boom de sucesso e que pode te derrubar um pouco tempo mais para frente, né? E assim, olha, o que vai restar disso daqui a 10, 20 anos, né? O que vai ser contado na história da música? Essa música vai entrar para a história da música ou não? Porque aí quando a gente vai voltar para os livros de história da música, a gente tem essa música mais bem trabalhada, com uma estrutura mais bem feita, mas nós também temos já aparecem nas histórias dos livros de história essa música que também vai meio que na contramão, né? Isso nós tivemos em todos os gêneros, né? O punk rock dentro do rock, a música de protesto dentro da MPB, e quando a gente vê artistas, como o senhor falou, de renome, aí a gente fica meio que pensando até onde esse artista está engajado com esse novo movimento, aonde é o oportunismo desse artista, aonde está a parceria da indústria forçando aquele artista a trabalhar junto, né? É um assunto bem complicado. Assim, eu, José Maria, continuo gostando de uma música que pouco foi feito. Assim, eu gosto muito de música brasileira, gosto muito de música erudita, mas assim, e faço essa música brasileira e é um pouco da música erudita no violão, mas a minha música de consumo maior continua sendo o rock da de 70, né, da década de 1960, 1970, 80 no máximo. Eu continuo consumindo muito esse material. E aí a gente se pergunta, essa música que está sendo feita hoje, daqui a 3 décadas, será que ela vai ser lembrada? Porque, volto a falar, pela efemeridade. Porque e aí a gente volta já como professor de música, pensando em construção. É uma música que ela tem poucas notas, um ritmo fabricado dentro de máquinas, né? Ela vai perdendo o seu lado orgânico, vai ficando muito eletrônica, né? E isso está acontecendo não só no Brasil, e a gente vê isso muito em Belém, né? Belém está na moda, e eu acho que daqui a 1 ano e meio vai ficar mais na moda ainda, né? E você corre o risco de mostrar uma música que não existe, mas não é só essa, né? Porque aí, olha, toda essa tecnologia, ela meio que engole o que é tradição. E a tradição, a gente encontra em Bragança, a gente encontra no carimbó, né? E o Pinduca já fez isso há várias décadas atrás, de eletrificar o carimbó, né? Mas ainda assim a gente manteve a raiz ali dentro daquilo que ele estava fazendo. Hoje, com essa massificação e essa do eletrônico dentro da música, você corre o risco de vender algo que não é real, né? O orgânico, ele meio que se perde, né? E você entra no ciclo vicioso da indústria musical, que é de pegar um modelo e ficar fazendo muito parecido, voltando pro assunto anterior, de você ficar vendo o mesmo filme. Você fica ouvindo a mesma música. Eu disse, poxa, mas essa música está igualzinha a outra, porque ela foi feita dentro de um modelo, né? Porque a gente trabalha com estruturas também dentro de música. Olha, o que a gente vai colocar na introdução, como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou fechar essa música. Não, ela tem introdução, meio e fim. E quando você pega essa introdução, meio e fim e trabalha só com o mesmo molde, aí você vê vários artistas fazendo a mesma coisa. E eu sou professor de uma disciplina que a gente chama de
chamada percepção musical, percepção harmônica, que eu vou analisar a harmonia da música. E aí eu mostro para meus alunos, olha, essa harmonia que vocês estão ouvindo aqui, ela está aqui nesse outro artista, ela está igualzinha nesse outro artista, ela só está, às vezes não está nem disfarçada, ela está tão exposta de uma maneira como, assim, olha, pega essa, que a gente chama de forma, né, mas nem de estrutura, pega essa forma e encaixa aí dentro. E o resultado vai ser sucesso, entendeu? Só que esse sucesso, ele tem um tempo. E vai contra a arte, né? Pois é, ela fica um produto, mas que aí, como a gente vai tratar de arte como algo maior, mais amplo, ela tem o seu nicho, né, para escoar. Eu só não sei se ela se perpetua, né? Isso aí a gente ainda vai ver como vai... É porque o conceito de arte é muito amplo. É, né? Muito amplo. Tem coisas que alguém vê como arte e outras nem tanto, né? Eu tenho muita resistência a essas explorações, sabe? No momento em que, pegando aquele exemplo que eu dei, em que as mulheres são protagonistas da defesa da sua posição na sociedade, exigindo respeito, exigindo igualdade, exigindo um olhar diferente do olhar que se tinha no passado, em que as mulheres se sentiam diminuídas ou pouco prestigiadas. Ontem mesmo eu vi aí a aprovação de um projeto em que as empresas serão obrigadas a fazer uma prestação de contas, um relatório, portanto, de todas as contratações recentes entre o seu corpo funcional, femininos, citando o salário pago para cada uma delas, para que possa haver uma análise, uma avaliação se há diferença de salários entre os níveis de hierarquia e na mesma faixa se há diferença entre aquelas mais antigas e as que foram contratadas recentemente. E de gênero, exatamente para que possa se corrigir problemas antigos, que é pagar diferente para as mulheres e para gêneros também, inclusive raça, né? Bom, quando a gente vê isso, por que eu estou citando isso? É a preocupação de ter a mulher no centro, com o respeito que elas precisam ter, com a igualdade que elas precisam ter, e elas são protagonistas disso. Aí você vê músicas que exploram o corpo feminino de forma depreciativa e cantadas, quer dizer, trazidas ao público consumidor por uma cantora, inclusive com o nome já consolidado, aí isso me causa estranheza, sabe? E com aparente sucesso, porque isso de repetidas vezes, né? Inclusive a cantora, portanto, é uma mulher consolidada, com prestígio, respeitada na arte que faz, inclusive internacionalmente. Aí eu fico meio confuso em entender isso. Por isso que eu provoquei. Mas agora a provocação é boa. Assim, mas eu não sei se eu fugi do assunto, mas assim, tem muita coisa que eu não escuto. Então, essa semana mesmo, assim, olha, um show que vai passar no maior canal. Eu disse, mas quem é esse artista tão famoso que eu não sei quem é? Né? Porque hoje tem uma coisa que é muito interessante para ser estudada. Assim, você é famoso, mas você não precisa ter uma música de sucesso. Você faz a figura ser famosa, né? E parece que isso
às vezes se torna o objetivo daquele artista. Eu vou ser famoso. Eu sou famoso, não sei por quanto tempo. A minha música faz sucesso? Não, ela nem precisa, basta que eu seja famoso, né? E se a gente for colocar no dedo, na mão, aí precisa de mais mãos. Claro que a gente não vai citar nome, mas é só ver assim, olha, o artista tal é muito famoso, mas eu não sei nenhuma música dele. Eu não conheço, eu nunca ouvi, mas eu sei quem é a pessoa. E aí nesse caso do artista do show grande que apareceu, aí eu não conheço nem a música nem o artista. Aí é mais complicado, porque assim, olha, aí também tem essa coisa da escolha, né? Eu escolhi não conhecer algumas pessoas, a não ser que eu veja, porque assim, a voz ainda me atrai muito, né? E quando a voz me atrai, aí eu vou atrás, pô, mas esse cantor ou essa cantora. E voltando para a história do gênero, a gente tem no Brasil talvez mais cantoras do que cantor fazendo sucesso, né? Uma coisa que parece que está em desuso são as bandas, né? A gente vê artistas solos hoje, né? Os artistas solos eles estão em alta, as bandas são pouquíssimas, tanto é que os Titãs estão fazendo a reunião de aniversário, né? Paralamas está fazendo, e a gente está falando de nomes que estão há 40 anos no mercado, e são poucos, né? A gente não tem bandas novas, até uma campanha assim que acontece, precisamos de mais bandas, porque tem muito artista solo. E dentro do artista solo tem muita cantora, então elas estão em alta, né? Perfeito. Uma delícia, né? Essa conversa com José Maria Bezerra, esse professor de música, doutor em música, que nos contempla com a sua presença hoje no Expresso Sindimepa. E assim encerramos mais o Expresso Sindimepa, agradecendo muito, professor José Maria, sua vinda aqui, que com certeza agradou muito a nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado também.